Muito bem. Uma limonada suíça. Bênção do Pai. Só para fazer inveja para vocês aí. O Felipe não jantou ainda, gente. Tô preocupado aí. Se ele cair da cadeira, já sabe que é porque tá... a mãe não dá comida, não adianta, né? Aí, não alimenta os filhos. Bom, eu não tenho costume de jantar, não. Vocês têm? Eu não tenho, não. Eu parei com esse negócio há muitos anos. Quando eu viajo, estou na casa de alguém, o pessoal faz janta, eu respeito, né? Eu respeito, participo ali, mas geralmente em casa, agora mesmo eu peguei só feijão tropeiro com 2 linguiças assadas. Não, brincadeira. É mais uma papinha, mingau, um chá, uma limonada de vez em quando, tá bom. Vamos lá, pessoal, então? Prosseguindo, vamos caminhar agora. Olha, nós vamos entrar agora numa parte estrutural de crescimento, tá? Como eu falei, essa última aula aí, ela tinha mais ainda o finalzinho do bojo do pensamento, desculpa, da visão. Agora a gente vai entrar num sistema mais estrutural, que já seria iniciativa de crescimento de igreja, tá? Então, assim, é uma parte mais prática. Ainda bem que está sendo gravado e você tem aí a apostila para você reestudar essa matéria e tentar viver essa matéria. Vamos então lá a nossa apostila. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu abri? Espera um pouquinho, gente. Eu tenho que abri-la ela. Abri-la ela. Português, hein? Eu falei consciente. Eu tô brincando. Falei consciente. Vamos lá. Ok. Aqui, ó. Número 8. Vocês estão vendo a apostila? Tu consegue ver? Todo mundo tá vendo aí? Tá beleza? Ok. Deixa eu zerar meu cronômetro. Muito bem. Ok. Então, a gente vai para plantação e crescimento de igreja, aula número 8. Você está na sala do Ceforte, aula 8, plantação e crescimento de igreja. Então, a gente vai entender agora um pouco da forma estrutural do crescimento da igreja. Lá, crescimento estrutural da igreja. Quando eu falo aqui em estrutura, eu não falo em estrutura amarrada, engessada, estrutura que tem tipo meio que comercial, pesada. Não, não. É uma estrutura ligada ao crescimento, o crescimento estrutural mesmo, ligado ao próprio crescimento. Ok? Então, aqui, ó, a gente vai estudar os fundamentos que faziam a igreja primitiva crescer. Porque nosso modelo aqui, irmãs, é a igreja primitiva. Não tem outro jeito, é a igreja primitiva. A sinopse do que seria a igreja expressa nesse texto. Assim, aqui no Brasil fala Peter Wagner, né? O nome dele é Peter Wagner. Diferente, né? Peter Wagner. Peter Wagner. Ele era pastor lá na Califórnia. Ele já faleceu. Mas ele disse o seguinte, ó. Assim, Peter Wagner diz sobre a definição do crescimento de igreja. Crescimento de igreja é aquela disciplina que investiga a natureza, expansão, implantação, multiplicação, funcionamento e saúde das igrejas cristãs em seu relacionamento com a implementação efetiva da ordem divina de fazer discípulos de todas as nações. Era uma estrutura não humana, mas amplamente do Espírito Santo. Agora muda totalmente o sentido, né? Da palavra estrutura aí. Aí vamos ler o que está lá em Atos 2, 46, 47. Olha, irmãos, esse Atos 2, 46, 47, para mim, ele é o âmago nuclear da igreja primitiva. Se resume aí, ó. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, todos, né? Partindo pão de casa em casa,
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Tá aí o gerúndio, né? O gerúndio é a ação que deixa o sujeito em movimento, louvando a Deus e contando com a simpatia do todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2, 46, 47. Então, esse é o modelo transformacional. Diariamente, perseveravam, unânimes, ou seja, uma língua só, não havia divisão, não havia partindo do pão, de casa em casa, as refeições com alegria, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Fundamentos nuclear, as casas. A sua estrutura missional estava nas casas. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos efetuosamente ao Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16, 19. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é os da primícias da Acácia em Cristo. Romanos 16, 5. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Colossenses 4, 15. E a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Quando eu faço a trajetória da igreja das 7 igrejas da Ásia, né? Eu levo o pessoal na Turquia. De lá a gente anda. Eu vou fazendo o tour com eles, explicando. E sempre tem alguém que pergunta assim: pastor, onde é que ficava a igreja aqui? Qual que é o local? Esse irmão é analfabeto de Bíblia. Não tinha templo, né? Não tinha a pior bomba, irmão, não é a bomba de hidrogênio e nem a bomba atômica, é a bomba D, da desinformação. Não tinha templos como temos hoje. Era culto em casas mesmo, era nas casas. Agora, várias casas receberam o evangelho, então a região é por ali. Eu não sei te dizer onde é que é, se essa casa, aquela outra, mas era casa, não tinha templo na época ainda. O templo só vai aparecer depois do 4º século, com a mãe do Constantino, a Helena. Até então não havia templo. O templo eram as casas. Isso que era o templo. Vamos aos fundamentos da igreja do crescimento estrutural. A amplitude. O fundamento dessas igrejas, casas, funcionavam como uma espécie de centro comunitário de aldeia. Veja alguns exemplos. Como em Lida e Sarona, Atos 9:35, viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Também em Atos 18, 7-8, e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício, justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-os, creram e foram batizados. Estão vendo aí? Segmento interraciais nos postos coloniais romanos, como Filipos, Atos 16, onde Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, recebeu a palavra através de Paulo, abrindo a sua casa para o início da primeira igreja no mundo ocidental. Está vendo aí? Ó? Atos 16, 11 e 15. Individuais e migrantes, como em Roma 16, né? Romanos 16. Febe, a diaconisa em Corinto, muda-se para Roma e Paulo a recomenda. Então, essa base estrutural da igreja estava nas casas. Vou dizer mais, era além do que um gessel, era uma plantação nuclear de casas, e aí estava a base estrutural da igreja. Essas casas eram estratégicas. Esses lares funcionavam como uma espécie de CRM, Centro Regional de Multiplicação. E isso não se pode dizer que era estratégia apostólica, e sim um mover exclusivo do Espírito Santo. A imagem que você vê ao lado aí fica na Itália. Eu estive aí
Aí funcionou uma igreja do primeiro século. Os irmãos se reuniam aí para adorar a Deus algumas vezes. Interessante. É muito emocionante pisar nesses locais, irmãos. A gente parece que vê a igreja ali trabalhando, sabe? É muito emocionante. As influentes, né? Perceba que alguns, se não a maioria, eram pessoas influentes na sociedade, tipo pessoas chaves. É o caso do centurião Cornélio, Lídia, a fazedora de púrpura, o carcereiro e por aí vai. O Espírito Santo se encarrega de trazer essas portas nativas à cidade. Pessoal, parece que o Caio não voltou, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou sentindo falta dele na aula. Eu acho que ele não voltou. E também a Camila não chegou hoje também. Bom, mas está sendo gravado. Não sei o que houve, depois ele pode assistir. Ô, professor, o Caio está aí. Você está aí, Caio? Não aparece para mim aqui no visor. Tá bom, então, beleza. Está preocupado contigo. Eu me preocupo com meus alunos. Me preocupo com meus alunos. Não, estou aqui. Mas tá beleza, então. Que bom que você está aí. Então, vamos bola para frente. Então, vocês perceberam que a estrutura não é humana, é a estrutura do Espírito Santo. E isso muda completamente o sentido. Estrutura do Espírito Santo. Ó. A estrutura aqui enfatizada não está baseada na pessoa, sobre a estrutura humana, engessada, rústica e pesada, e sim no mover do Espírito Santo em estabelecer o crescimento da igreja de sua forma, do seu jeito e do seu propósito. Esta é a razão onde entra o fator nuclear de uma vida consagrada em operação pelo crescimento da igreja. Então, aí vamos ver o crescimento exponencial da igreja. O livro de Atos registra o crescimento da igreja primitiva. Não apenas fala dos números robustos, mas também das estratégias de crescimento. Oração e pregação foram dois vetores de crescimento da igreja. Uma igreja que ora e prega no poder do Espírito Santo cresce. Destaco aqui dois pontos vitais. Em primeiro lugar, o expressivo crescimento no mérito da igreja. O livro de Atos começa falando dos 120 discípulos reunidos no cenáculo, perseverando unânimes em oração, aguardando a promessa do revestimento do poder. Lucas 24, 49, Atos 1, 8, 1, 14, 15. Depois do derramamento do Espírito Santo, Pedro pregou a mensagem cristocêntrica e a igreja recebeu cerca de 3.000 novos convertidos, em Atos 2, 41. Olha o poder da palavra transformadora, hein? Numa mensagem. Pedro ganhou 3.000 pessoas. Hoje, prega-se 3.000 sermões. E talvez não ganhe uma pessoa. Quer dizer, a coisa mudou muito, né? É porque tem pregação, mas não tem mensagem. Tem pregação, mas não tem mensagem. O livro de Atos registra o crescimento da igreja primitiva. Não fala apenas dos números robustos? Não, peraí. Não, já foi. Então, a tela... Ok, agora está certo. Mesmo fora de Jerusalém, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia. Aumentavam em número, Atos 16, 5. A igreja que começara com 120 membros em Jerusalém, espalha-se para Samaria, Damasco, Cesareia, chega às cidades das províncias da Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor, a Macedônia, no caso aí, é a parte da Grécia. Em menos de 50 anos, o evangelho chegou até Roma, a capital do império, num colossal e vertiginoso crescimento. Meu, que coisa linda, hein? Era um crescimento efetuado pelo Espírito Santo. Aleluia. Agora, em segundo lugar, os instrumentos para o crescimento saudável da igreja. Não. Em segundo lugar, os instrumentos de crescimento saudáveis para o crescimento da igreja. Hoje a igreja oscila entre a numerolatria e a numerofobia. Vamos devagar aí. Hoje a igreja oscila entre a numerolatria e a numerofobia. Há igrejas que buscam crescimento a qualquer custo e comprometem a integridade da pregação. Há outras que se conformam com a ausência de crescimento e comprometem a urgência da pregação. A igreja primitiva cresceu como resultado da oração, pregação, revestimento do poder do Espírito Santo. A igreja primitiva cresceu porque, em vez de criar conflitos raciais ou culturais, pavimentou o caminho da comunhão, do
do evangelho. Os odiados samaritanos foram evangelizados. Olha, tem igreja que fica na numerolatria, o negócio é quantidade, vamos fazer acontecer, vamos crescer, vamos bombar, está chegando o concílio. Outras igrejas são numerofobia. Não, o negócio aqui é qualidade, não é quantidade. Podemos ser 10 pessoas, 40 anos, daqui mais 10 anos, 10 caveirinhas. Mas temos qualidade, aleluias. Olha, é difícil, hein? É difícil. E aí, professor, como é que resolve isso? Sim, é rapidinho, rapidinho. É quantidade e qualidade. São as duas coisas. É claro, sem os extremos. Porque, para a quantidade, o pessoal faz muita coisa que não deve. A ânsia de crescer, a forma de crescer, né? Então, eu acho que as duas coisas devem andar juntas. Eu tenho que ter um crescimento com qualidade e também de quantidade. Sozinhos, os dois não vão comprometer, não vão trazer a eficiência da igreja. Os dois precisam andar juntos. A gente gosta, né, quando a igreja cresce, é ou não é? E também gosto quando ela tem fundamento. Ela tem. Você pega o irmãozinho da escola dominical, ele dá um show de bola. Tem pastor que tinha aí, ainda bem que não é na nossa igreja, né? Porque o pessoal da nossa igreja tem um ser forte, né? No ser forte você tem que ser forjado. Agora tem uns pastores por aí que não dá nem para ser porteiro da escola dominical da classe Cordeirinhos de Cristo. Sabe? Confunde Jesus com Genésio. Chama Hebreus de Hébrios. E acha que Deuteronômio é um doutor. Deuteronômio quer dizer o segundo mandamento. É um livro da Bíblia. Então, ou seja, é preciso entender essas coisas. O crescimento tem que ser quantitativo e qualitativo. As duas coisas andam juntas. Isso é a base estrutural da igreja. Os rejeitados gentios foram aceitos na igreja como irmãos. A igreja tinha doutrina e vida, ortodoxia e piedade. Está vendo aí, ó? Credo e conduta. Os crentes não negociavam a verdade, nem abriam mão da comunhão. Atos 2:42. A igreja era fiel à doutrina, mas também perseverava nas orações. Atos 2:42b. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:43. Havia um profundo senso de presença de Deus entre eles. O ponto em cada alma haver temor, ao ponto, né? Naquela igreja, o poder de Deus não era apenas um artigo de fé, mas uma experiência diária. Atos 2:43. Estar na igreja de Deus não era um peso. Unanimamente, os crentes estavam na casa de Deus, e isso diariamente. Você vê que lá fala que a palavra é bem explícita em falar que era diariamente, né? O resultado desse estilo de vida foi o crescimento diário da igreja. O próprio Deus acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2:47b. Se o nosso alvo é o crescimento saudável da igreja, não devemos ir atrás das técnicas modernas engendradas pelos homens. Devemos, sim, voltarmos para o livro de Atos dos Apóstolos. Ali está uma receita para o verdadeiro crescimento da igreja. Então, presta atenção aqui numa coisa interessante, que eu vou colocar para vocês aqui agora. Na verdade, esse crescimento de Atos na igreja primitiva, ele possuía esse balance entre a qualidade e a quantidade. Veja as palavras que o apóstolo Pedro dava sendo um cara indouto. O apóstolo Pedro, ele foi do Sobral, que é aquela turma que sobra do Mobral, né? Tem o Mobral e tem quem sobra, é o Sobral. Ele foi do Sobral, quer dizer, não tinha nada de conhecimento. Olha, veja a carta dele. Tem até elementos de química na carta dele. Então, na verdade, era uma revelação do Espírito Santo. Esse crescimento estrutural que eu coloquei aqui era amplamente do Espírito Santo. Agora, tem igreja aí que o Espírito Santo é uma decoração. Ele está preso no teto, na gaiola. Vocês são pentecostais? Somos. Aí o Espírito Santo aí, ó. Mas quem age aqui sou eu, não é o Espírito Santo. Então, ele é decorativo. Tem o nome de pentecostal porque quer manter tradição. Mas, no fundo, não é nada disso. Uma igreja totalmente coordenada pelo Espírito Santo, ela tem essa base estrutural aí.
É interessante porque na época de Jesus, os discípulos, não havia essa mídia que nós temos hoje. A pergunta é, por que com essa mídia que temos hoje, a igreja não explode? Não acontece. Nós vamos voltar para a mesma posição, que é o testemunho cristão. Eu queria que vocês procurassem, por favor, aqui em Curitiba tem aquela editora que faz o Pão Diário. O Pão Diário é um livrinho de devocional. Eu não lembro agora qual que é a editora. Meu Deus. Mas o livro é famoso. O Pão Diário é famoso. Procure esse Pão Diário. Lá tem uma editora. Eu não lembro agora o nome dela. Eu vou lembrar depois. Eles têm um livro chamado O Mártir das Catacumbas. O Mártir das Catacumbas. Eu já estive em Roma, nas catacumbas romanas. Eu tive na São Calixto. Eu tive algumas outras lá. Lá tem uma catatumba, irmãos, que tem local para 1 milhão de pessoas enterradas. Você não sabe o que é isso, não, né? Ó, lembra do Maracanã? Maracanã cabe 60 mil. 60 mil sentado. Imagine 1 milhão deitado. Existem pessoas que morreram lá para dentro, que nunca pegaram seus corpos. Tem vários esqueletos. A igreja primitiva, ela conhecia aqueles becos todinho ali. E esse livro fala sobre isso. Uma coisa que eu tinha dificuldade de entender, irmãos, é porque em muitos livros que eu estudei, dizia que os crentes da igreja primitiva de Roma, eles tinham as unhas pretas, sujas, e as caras pálidas. Eu nunca entendi isso. Eu sempre quis buscar, até que encontrei esse livro, o Mártir das Catacumbas. Esse livro fala o seguinte, que os crentes passavam a noite na vigília, orando. Eles escavavam no fundo da terra. Segundo esse livro aí, o imperador implantou uma pessoa lá dentro para pegar Paulo. Mas quando a pessoa chegou perto de Paulo, ela conheceu de tão perto a igreja que ela se converteu pelo testemunho dos irmãos. Os irmãos nem sabiam que aquele homem, o tal de Marcelos, tinha sido plantado para ferrar eles, para pegar eles. Mas quando ele entrou na comunidade cristã, ele percebeu algo novo, que ele nunca tinha visto em Roma, em lugar nenhum. E aquilo chamou a atenção dele. Aos poucos, ele foi absorvendo o testemunho cristão. Ele não consegue entregar Paulo. Ele torna-se um crente fervoroso. O legal desse livro é que ele foi achado num navio afundado na costa americana. Um navio lá para o ano 2000, do primeiro século. E quando resgataram esse navio, era um navio romano de guerra. Dentro do navio tinha um compartimento fechado que a água não penetrou pouco. É onde estava esse livro, todo escrito em romano. Traduziram o livro para nós, um livro contemporâneo, e ele fala sobre isso. Então, qual que era o poder de crescimento da igreja primitiva? As casas, a oração, a estratégia e o testemunho. É muito claro em Atos 2. Agora, hoje em dia, os crentes estão dando testemunho. Ao invés de trazer pessoas, estão espantando da igreja. Você sabe que a Bíblia diz que quando Davi tocava harpa, os espíritos malignos saíam de Saul e iam embora. Tem igreja que toca hino, que o demônio vem ao invés de sair. Né? É difícil. É verdade. Tem igreja que toca e o demônio vem. Ou seja, o que está acontecendo, gente? O que houve? Ou eu estou louco? Se eu estiver louco, eu vou tomar um Rivotril aqui, vou dormir, que é o mais fácil que eu posso fazer. Ou então vamos rasgar a Bíblia. É legal, acho que a ideia é boa. Vamos rasgar a Bíblia, né? Vamos rasgar, esquecer isso aí. Não é assim. A gente precisa rever. E glória a Deus que eu estou aqui, irmãos. Olha, eu estou aqui, em pleno século XXI, sendo um arauto de Deus ainda. Eu não sei como é que você vai ser daqui 20 anos, quem vai estar aqui, se tiver. Porque eu ainda estou falando para vocês coisa antiga, do passado. Voltando para a base bíblica. A igreja wesleyana, irmãos, ela não é perfeita, não. Entendeu? Ela é Igreja Metodista Wesleyana. Não é uma BMW, é um IMW. Então, quase. Não é perfeita, né? Não é BMW, é IMW. É quase perfeita. Então, mas nós prezamos por uma doutrina equilibrada. Nós somos da velha guarda do Espírito Santo operar, fazer acontecer. Vocês vão ser pastores do futuro.
Vocês vão ser missionários, e vocês vão me encontrar com cabeça branca. Vai dizer, pastor, valeu aquelas aulas. Eu estou dirigindo uma igreja. Eu tenho aluno hoje, irmãos, que são SD. Eu tenho um aluno candidato a bispo. É meu aluno. Esteve comigo. Eu fico pensando, o que ele vai ser, cara? Eu passei pela vida dele. O que foi que eu fiz para contribuir, para que ele fosse? Hoje o que eu sou é o fruto de pastores que eram abnegados, que me ensinaram. Se eu fosse ir para o que está acontecendo aqui hoje, no mundo gospel, eu seria uma outra pessoa. Mas a gente zela pela ortodoxia da palavra. A ortodoxia da palavra gera a ortopraxia da palavra. A ortodoxia gera a ortopraxia. Então, essa base estrutural é isso mesmo. Espírito Santo, ele é a base estrutural. Ele vai movendo a igreja através das casas, do testemunho, né, das orações, do partido do pão. Isso é o que está em jogo. Eu tenho aqui uns documentos da igreja primitiva, na verdade, já está no story de 1h10, que eu estou mudando. Eu tenho lá atas do Justino Marte, atas, né, dos primeiros cultos da igreja primitiva. Gente do céu, nós temos tudo hoje na mão. E por que as coisas não acontecem? Falta voltar a esses primórdios. Então, você que é wesleyano, que está aqui no Ceforte, está crescendo, está aprendendo com isso tudo, nosso ensino ainda é esse. Volte lá nos primórdios, lá no começo. Desculpa, gente, se alguém aqui for isso, eu não estou falando mal, não. Essa era de coaches. De coaches. Não está errado ser coach, não. Se você está aprendendo a ser coach, continue a ser coach. Eu acho que o coach tem o seu lugar na sociedade. Agora, em termos de crescimento de igreja, o coach é o Espírito Santo. Ele é o nosso coach. Porque não existe uma fórmula só de crescer a igreja. Existem várias formas de crescer a igreja. Então, ele que tem que ser o meu coach. Eu tenho comigo duas realidades na minha vida. Uma que eu plantei a igreja sem nada no começo, sem direção nenhuma, era um garoto. E uma outra que eu plantei a igreja cheia de estratégia. Inclusive, na aula 11, você vai ver lá uma estratégia muito legal que eu usei para o crescimento de igreja. E aí, pastor, como é que fica isso? Ok, se você não tiver nada, mas tem o Espírito Santo, a igreja vai crescer de certa forma se você estiver muito próximo dele. Agora, se tiver estratégia, ok também, deixe o Espírito Santo usar o que tem. Lembra quando Davi foi pegar a roupa de Saul? Ele não conseguia andar, irmãos. Por quê? Porque roupa de Saul desviado não serve em Davi ungido. Ou seja, aquelas armas eram de Saul. Deus vai usar você do jeito que você é. Davi foi com a funda e afundou a pedra na testa do gigante. Por que Davi acertou? Ele tem a pontaria? Não, porque o homem era grande, tinha 3,6 metros. A testa era grandona, era fácil de acertar. Quanto maior for o problema, mais fácil de atingir. Quanto maior for a testa, melhor para atingir. Então, Deus usou o que Davi tinha na sua estrutura. Mas depois, eu vou ver um Davi lá na frente, em Crônicas 20, com estratégia de guerra, com os comandantes, com os flecheiros, arqueiros e tal. Ué, mas qual não é o mesmo Davi? Não é o Davi da funda? Agora o Davi da lança? Como é que fica isso? Ok, eu tenho um Davi no começo que não tinha nada e Deus usando ele da forma que ele era. Depois tem um Davi depois com estratégia e Deus usando estratégia. Mas em nenhum dos casos faltou a direção de Deus. Esse que é a estrutura da igreja. É essa visão que nós temos que ter. Meu desafio não terminou por aqui, como plantador. Eu continuo. Eu estou seguindo agora para uma proposta nova de trabalho. Eu dependo do Espírito Santo. Não dá para fazer nada. Ok, você está no Ceforte, faça o Ceforte, faz uma pós, faculdade, faz um mestrado. Glória a Deus, tudo isso vai ajudar. Mas quando você perde o Espírito Santo, você perdeu tudo. Perdeu tudo. Pode ter o melhor estudo que tiver, a melhor faculdade, não vai vingar. Eu falo isso, mas porque já peguei muito aluno que saiu do Ceforte para as técnicas. Oração que era bom, palavra, Bíblia, Espírito Santo, nada, zero. E aí você vê o que aconteceu no ministério dele. Olha a frase que eu vou falar aqui agora. Anota aí.
Muitos começaram no fogo e terminaram na fumaça. É forte, Brasil. Vamos aplaudir de pé. Muitos começaram no fogo e terminaram na fumaça. Então, é essa a estrutura de crescimento da igreja. Palavra aberta, quem quer participar, fazer uma pergunta, né, Wesley? Manda bala. Tem até 2 aqui já, ó. Então, eu pergunto a vocês, vai, já que você não quer perguntar, eu pergunto. Qual foi o treinamento que Jesus deu para os discípulos para crescer a igreja? Me mostre um capítulo, um verso que ele fala assim: amados discípulos, eu vou ensinar como é que cresce a igreja. Tem essa frase na Bíblia, você já viu em algum lugar? Jesus dando esquema de crescimento? Olha o que ele fala: descerá sobre vós o Espírito Santo, ele vos guiará. Ô, glória! Desculpa, irmão, eu sou crente, quando escapa. E ele vos guiará. Sabe o que Jesus falou? Jesus, eu fico preocupado com essas aulas, eu quero pregar às vezes, que eu fico me segurando. Jesus falou o seguinte, ó: vem e segue-me e eu vos farei, não foi? Vem, segue-me e eu vos farei. Ele não falou assim, ó: vem, segue-me e você será o cara. Vem, segue-me e você será. Vem, segue-me e eu vou fazer você. Só me segue que eu vou fazer você. Eu que faço você. Porque sem mim, nada podereis fazer. O que é 1 vezes nada? É nada. E 10 vezes nada? É nada. Vinde após mim e eu vos farei. Quando você vem após ele, você não opera mais por si mesmo. Você opera por ele. Você vai ter o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento você agrega valores de ciência. Sabedoria você agrega fatores de decisão. Sabedoria não significa que você conhece. Significa que você toma decisões pensadas. O pessoal se engana com sabedoria. Sabedoria não é conhecimento acumulado. Conhecimento acumulado é ciência. Sabedoria é a forma de decidir. Então, ou seja, nós vamos para o seminário, para a igreja, cheio de conhecimento. O Ser Forte é um posto de conhecimento. Mas o conhecimento não vai nos ajudar lá, a não ser sabedoria, ou a forma que eu tenho que tomar decisão. Lembra de Salomão? Ele colocou lá a decisão do filho, né? Aquelas 2 mulheres. Foi uma decisão sábia. Por isso que chama. Por isso que vem a expressão sábia. Ninguém fala assim, ó, foi uma decisão de conhecimento. Não, ninguém fala isso. Foi uma decisão sábia. Por quê? Sabedoria está ligado à decisão. O conhecimento traz poder ao homem. Quem é a mãe do conhecimento? Chama-se verdade. Quem é a avó do conhecimento? É a sabedoria. A sabedoria decidiu pela verdade e a verdade trouxe o conhecimento. Por isso que a Bíblia fala que antes de todas as coisas a sabedoria já existia. Por que a Bíblia fala que antes de todas as coisas a sabedoria existia? Porque Deus lá no começo decidiu: façamos isso, haja isso, cria-se isso, apareça isso. Ali é o exercício da sabedoria. A sabedoria, ela dá nascimento ao conhecimento. E a verdade. E a verdade dá a luz ao conhecimento. E o conhecimento traz o poder. Quem tem o conhecimento tem o poder. O cara que inventou a Coca-Cola, ele tinha um poder do conhecimento, que, aliás, era metodista wesleyano, né? O John Pemberton e o Asa Glandler. O John Pemberton inventou o xarope, que até hoje ninguém conseguiu decifrar. E o Asa Glandler fez a Coca-Cola correr o mundo inteiro. Hoje ela foi vendida, está em outras mãos, mas ela é invenção metodista. Então, quando você entende isso, a igreja ela opera de forma diferente. Você não opera por si só, você opera pelo Espírito Santo. Amém, gente? Glória a Deus.
Epa, sumiu aqui. Sumiu tudo aqui. O que aconteceu? Alguém fala alô aí? Alô. Ah, então tá ligado o áudio, peraí. Meu Deus, sumiu aqui tudo. Peraí. Não, deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, tá. Tem um negócio aqui. Ah, me empolguei, bati sem querer no negócio aqui. Glória a Deus. Amém. É isso. Pode falar, Tatiane. Você tem 7 minutos, mas não abusa, tá? Então, professor, lá em 2 Pedro 3,18 fala: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu tenho que ter os dois, a graça e o conhecimento. A graça seria o Espírito Santo? A e o conhecimento... graça. Então, a graça é a porta de entrada. A graça é o começo de todas as coisas. Você primeiro tem a graça e depois, crescer na graça e no conhecimento. Primeiro você tem a graça. A graça é a porta de entrada. Graça preveniente. Aí você conhece a salvação. Graça justificadora. Você conhece o perdão. Graça salvadora. Santificadora. Você conhece santificação. Graça glorificadora. Você conhece a eternidade. Então, os dois trabalham juntos. Os Sim. dois trabalham juntos. A graça e o conhecimento. Então, se eu tiver essa graça que o professor falou, de várias graças aí, e não tiver o conhecimento, então eu não vou conseguir. É muito difícil você não ter graça e ter conhecimento. No caso do Espírito Santo, porque o conhecimento pode ser também natural, né? Porque a fé também tem fé natural. Ninguém vai comprar ervilha e mandar abrir a latinha no caixa. Você leva para casa, quando abre, tem ervilha. Fé natural. Certo? Fé natural. Então, o conhecimento natural também existe. Mas quando se trata do Espírito Santo, a graça é a porta para que ele possa atuar. Que a graça está em tudo... Pode falar. É porque eu já ouvi falar de pessoas que davam profecia e revelações, mas não pretendia conhecer a Bíblia, não lia a Bíblia. Não tinha conhecimento. Sim. Era usado por uma questão de sensibilidade espiritual. Pode acontecer. Agora, quando a pessoa é cheia de Espírito Santo, ela ama a palavra do Senhor. O que diz o texto assim? O texto, eu amo a tua lei. Então, mas pode isso? Não, há casos isolados. Pode ser que Deus espontaneamente use, mas não é comum isso. Se você é usado por Deus, você tem amor pela palavra. Eu conheço pessoas que não liam e pedia para ler a Bíblia para as pessoas. O pastor Marcos Batista tinha um ministério com um radinho que dava para as pessoas que não sabiam ler, para ouvir a palavra de Deus. Então, se há o Espírito Santo mesmo... Por exemplo, irmãos, quando eu preguei a primeira vez em inglês, foi em 94. Eu não conheci muita coisa. Foi uma necessidade que eu tive de pregar. E Deus me usou poderosamente. Mas depois que eu preguei, o Senhor falou comigo, agora vai estudar, porque eu não vou te usar mais não. Foi emergência, eu não sabia. A próxima é com você. Então, assim, a gente não pode descansar também. Porque Deus me usou agora, eu vou ficar só nessa aí. E é por isso, irmã, que tem muitos pastores na televisão falando besteira, falando abobrinha. Porque tem a televisão na mão, tem essas coisas, mas não tem conhecimento. E aí dá problema. O que Osés falou? Meu povo perece? Aí. E o próprio Jesus, errais por não conhecer as Escrituras. Então, tem que conhecer. Tem que conhecer. Acabou? Amém. Mais alguém aí? Aleluia? Caio, por favor. Você estava falando dessa parte dos coaches na igreja e tudo mais. Eu, particularmente, também eu sou um pouquinho, não somente na igreja, mas até no meio corporativo, né? Hoje a gente tem visto assim, você faz um curso aí online de uma carga horária aí de 40 horas e aí você já é um treinador, né? Mas você nunca fez nada. É. E a gente acaba